Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do terceiro ano, professor Lucas, de História. Nesse vídeo de hoje, eu vou explicar um pouco para vocês sobre a semana 2 do PET 1. Vamos olhar o que o PET traz de material, que a gente tem ele como principal referência, que vocês utilizam, que a gente tem acesso, e a partir dele eu vou estar utilizando também um mapa mental, que eu vou disponibilizar para vocês exclusivamente pelo Google Classroom, o Google Sala de Aula. Conforme vocês já sabem, vocês foram informados pela escola, nesse ano o Estado está adotando de maneira generalizada, todas as escolas vão estar utilizando o Google Sala de Aula. Então, é importante que vocês já comecem a se apropriar dessa plataforma, entender como é que ela funciona, porque a gente vai utilizar muito ao longo desse ano. Seguinte, o PET começa na página 97, semana 2, vem descrevendo aí o conteúdo e depois vem para esse mapa mental recapitulando a Constituição de 1824. Que inclusive nas atividades dessa semana ela está sendo bastante cobrada, então é importante que vocês ouçam, que vocês vejam o que eu estou falando aqui. Seguinte, a Constituição de 1824, primeira coisa, ela foi outorgada. O que é isso? Ela foi imposta. A Assembleia Nacional Constituinte, que o Dom Pedro I tinha convocado em 1823, ela tinha sido dissolvida por ele mesmo. Isto é, ele tinha convocado, mas ele percebendo que os rumos da Constituição não iria agradar a ele acaba interrompendo essa Assembleia Nacional Constituinte, acabando com a discussão, com o debate que havia sobre a Constituição, e ele mesmo impõe, outorga uma Constituição para o país. Características dessa Constituição de 1824. Monarquia hereditária, ou seja, passa de pai para filho. Uma outra característica fundamental, importante dessa Constituição de 1824 é a instituição do poder moderador. O poder moderador seria o quarto poder. Além do executivo, legislativo e judiciário, o Dom Pedro I ele tinha o chamado poder moderador, que ele poderia intervir em qualquer um dos poderes. O catolicismo, a Igreja Católica, fica sendo a religião oficial do Império, acaba ocorrendo o chamado padroado, em que o Império ele tem poder sobre a Igreja Católica e em algumas situações a Igreja Católica controla parte do Estado brasileiro. O voto era censitário. Para você ter acesso ao voto, você teria que ter uma renda de no mínimo 100 mil réis por mês, por ano, melhor dizendo. Isso limitava a grande maioria da população da participação política naquele momento. Eu vou, conforme eu falei, eu vou deixar para vocês no Google Sala de Aula esse mapa mental, do período regencial, que é o conteúdo dessa semana. Na descrição do PET, nós estamos falando especificamente do primeiro reinado, que vai de 1822 até 1831, e agora eu vou falar especificamente do período regencial, que vai de 1831 até 1840. É o período em que o Brasil não tem imperador. O Dom Pedro I ele volta para Portugal e o seu filho, Dom Pedro II, tinha apenas 5 anos. O que é importante de nós entendermos? Esse período é marcado pela instabilidade política, instabilidade econômica e instabilidade social. Inúmeras revoltas, inúmeras guerras ocorreram no país nesse momento. Nós somos tidos como um país pacífico. Isso, observando especificamente esse período histórico, a gente observa que não, que ao longo desse período inúmeras revoltas ocorreram. Aqui tem as principais revoltas: Balaiada, Farroupilha, Cabanagem, Sabinada, Revolta dos Malês, que ocorreram ao longo desse período. Não dá tempo de falar de cada uma dessas revoltas nesse vídeo, mas o que é importante vocês entenderem é que todas essas revoltas elas tinham como objetivo, perpassava o objetivo de questionar as desigualdades políticas, econômicas e sociais. Aqui o povão, a população, está se revoltando contra o Estado brasileiro. Por exemplo, aqui a Revolta dos Malês. A Revolta dos Malês tinha
participação de escravizados, teve a participação de escravizados, de ex-escravizados, a população pobre participou desse motim, dessa revolta. Todas essas revoltas demonstravam, né, uma insatisfação política, econômica e, sobretudo, social que a população, né, que a sociedade tinha naquele momento. A instabilidade também é marcada em função das disputas políticas entre os grupos políticos daquele período. Liberais moderados, restauradores, liberais exaltados. Os liberais moderados aí, né, eles tinham como projeto político uma estrutura federalista, de certa forma como é hoje, né? Um poder central, mas é um poder central composto de várias unidades da federação. Os estados eram chamados de províncias, inclusive o que a gente chama hoje de governador é chamado de presidente de província. Daí o fato, né, de que os liberais moderados, né, buscavam, de certa forma, uma estrutura mais provincial ou federativa. E pretendiam, né, de certa forma, dar mais autonomia para essas províncias. Nós tínhamos um outro grupo, que eram os restauradores. Esse grupo ele pretendia que o Dom Pedro I retornasse para o Brasil, que ele voltasse de Portugal e retornasse para o Brasil e desse continuidade à sua monarquia, né, ao seu império. E um outro grupo, né, que eram os seus liberais exaltados, que tinham como objetivo a redução do poder central. A Constituição de 1824, né, como ela foi imposta através do poder moderador, concentrou muitos poderes para o que seria o chefe, né, do governo central, né, o imperador. Esses liberais exaltados eles pretendiam diminuir a quantidade de poder que o imperador tinha, né, que estava nas mãos da monarquia. Uma importante característica desse período também vai ser a criação da Guarda Nacional. A Guarda Nacional ela foi criada com o objetivo de conter todas essas revoltas que eu falei com vocês, Balaiada, Farroupilha, Cabanagem, Sabinada e a Revolta dos Malês, todas elas eram o povo que estava questionando as desigualdades sociais, políticas e econômicas do país. E nesse período a Guarda Nacional ela vai ser criada para conter as revoltas que ocorreram ao longo desse período. Nós tivemos quatro momentos, melhor dizendo, né, com relação ao período regencial. Nós tivemos a regência trina provisória, a regência trina permanente, a regência una do Padre Feijó e a regência una de Araújo Lima. Conforme vocês já sabem, na regência trina, 3 regentes eram responsáveis por governar o país e a regência una somente uma pessoa. Enfim, como o vídeo é curto, não dá para falar de todas as revoltas que ocorreram, mas é importante vocês lembrarem algumas características centrais desse período regencial. Instabilidade política, econômica e social, inúmeras revoltas que ocorreram por todo o país, né? Por exemplo, Farroupilha no Rio Grande do Sul, Revolta dos Malês na Bahia, Balaiada, né, no Grão-Pará, enfim. Ao longo de todo o território nacional, inúmeras revoltas ocorreram. Tinham esses grupos que estavam disputando quem ia controlar o país e nós tivemos o período de regência una e o período de regência trina. Enfim, esse mapa mental vai estar disponibilizado para vocês no nosso ambiente, né, do Google Sala de Aula. Além disso, vocês podem entrar em contato comigo pelo próprio Google Sala de Aula ou através do WhatsApp. Enfim, espero ter ajudado aí. Abraços e até mais.